Boa noite, caríssimos e caríssimas. Estamos aqui em mais um vídeo para debatermos, para aprofundarmos os nossos conhecimentos e ampliarmos as nossas visões de mundo. O conteúdo que eu vou trabalhar, que eu vou tratar essa noite, também é um conteúdo do ensino médio, importantíssimo. É importante que você, aluno, domine esse conteúdo, tenha esse tipo de conhecimento. Eu vou falar sobre regimes políticos e formas de governo. Eu vou começar o tema com a democracia. A palavra democracia é uma junção de duas palavras gregas. Demo significa povo e cracia significa governo, ou seja, o povo no poder ou o povo no governo. Surgiu na Grécia, mais precisamente em Atenas. Os antigos regimes ali entraram em decadência e Atenas foi a primeira cidade-estado a desenvolver um novo sistema de governo, que é a democracia, cujas pessoas, os cidadãos, eles iam para as ágoras, que eram as praças públicas, e lá eles decidiam os rumos da cidade. É óbvio que a democracia daquele período é bem diferente dessa democracia que nós conhecemos hoje. Lá era uma democracia direta, onde o cidadão, o proprietário de terra, ele poderia votar e escolher os representantes. E de lá para cá, a democracia ela tem passado por vários ressignificados até esse que nós conhecemos hoje. No caso, o Brasil é um país democrático, cujo povo está no poder a partir do momento em que ele elege os seus representantes. Então nós escolhemos os representantes para que eles trabalhem por nós de acordo com a necessidade da sociedade. Uma característica da democracia são as eleições constantes. E é sobre o lema da liberdade, igualdade e fraternidade, também é o lema da Revolução Francesa, que o antigo regime da França, da monarquia, cansado de pagar impostos e trabalhar somente para manter a elite, a burguesia, então eles desencadearam o processo de revoluções que veio levar a França a adotar um outro regime de governo. Então a democracia, ela pode ser presidencialista, é o caso do Brasil, que o presidente da República ele é o cargo mais alto da nossa pátria, e também pode ser parlamentarista, cujo presidente divide o poder com o parlamento. Ou seja, o governo ele cuida de determinadas áreas e o parlamento cuida de outras áreas. Os regimes parlamentaristas no mundo, hoje nós podemos encontrar Botsuana, África do Sul, Suriname e tantos outros sistemas de governo. Nós também temos uma forma de governo que é a monarquia. Na Idade Média, o poder dos reis se concentraram, firmaram, e eles começaram a constituir o seu feudo e tendo poder e prestígio. A monarquia, ela se legitima pela própria ideia de que Deus tenha escolhido o monarca para ser o governante. Então a monarquia, ela tem um papel político focado na figura do rei, do monarca. O Brasil foi uma monarquia de 1822 a 1889. Nós fomos uma monarquia constitucionalista, pelo menos na teoria, porque na prática o imperador ele também tinha o poder moderador, além do poder executivo ele tinha o poder moderador, que dava a ele a oportunidade de ter ou de dar a última palavra nas questões de Estado. Nós temos outro regime que é um caso à parte, que merece uma aula somente para falar dele, que é o comunismo. Não tem como falar de comunismo se nós não voltarmos na Rússia czarina, na Rússia dos czares, na Rússia dos Romanov. Romanov era um czar absolutista. O imperador, o monarca,
russo. E como era a Rússia na época dos monarcas, dos czares? A Rússia era uma sociedade que 85% da população vivia no campo. O país não desenvolvia, as técnicas agrícolas eram da Idade Média, o país mergulhou numa profunda crise política, numa profunda crise econômica, e quando a sociedade russa ia se manifestar pedindo mudanças, o czar usava o seu exército, a sua força e massacrava a população. Isso fez com que surgissem os partidos operários, que se juntaram, o movimento operário se juntou e formou um partido que veio, através do povo, conseguiu mobilizar o povo para derrubar o regime czarista e criar um novo modelo, o modelo comunista. É bom lembrar que o comunismo, o modelo comunista, a ideologia comunista, ela foi criada por Karl Marx e Friedrich Engels. Na verdade, eles criaram somente a teoria, eles não implantaram o comunismo em lugar nenhum. Quem implantou o comunismo foi, na Rússia, foi o Partido Operário, através de Lenin, que foi o primeiro ali dirigente comunista. Depois da morte dele, nós tivemos Stalin. O que aconteceu? A Rússia, a partir do momento em que se tornou comunista, a partir do movimento comunista, ela começou a distribuir terras para a população. Só que ela incorreu nos mesmos erros da Rússia czarista. Por quê? O país continuou mergulhado no retrocesso, no atraso, fome, né? Então não mudou muita coisa. Foi apenas a troca de uma elite, a elite czarista, por outra elite, a elite russa. Então nós temos como exemplo de países comunistas a China, Coreia do Norte, Cuba. São países que, por uma série de questões, estão mergulhados em crises, em atrasos e em retrocessos. É um tema que a gente tem muito o que falar, e dentro do horário, dentro do tempo estimulado do vídeo, que são vídeos curtos, seria quase que impossível nós abordarmos de maneira profunda esse tema. Mas fica aqui os tópicos, as evidências dos temas que vocês devem procurar se aprofundar, que são importantíssimos. Então, a Rússia czarista, através de uma crise profunda, econômica, política, deu lugar ao movimento comunista. Só que tem um detalhe: o comunismo, se fala muito em comunismo e socialismo, ou socialismo e comunismo. E isso confunde um pouco as pessoas. Como que se dá, qual é a diferença de ambos? Na ideologia, para se implantar o comunismo, primeiro tem que se entrar na fase socialista. Qual que é a fase socialista? É aquela que a classe trabalhadora passa a dominar os meios de produção, juntamente com o Estado. Então a classe trabalhadora domina os meios de produção e o Estado distribui as riquezas. Quando o processo estiver efetivado, que o trabalhador já tenha dominado os meios de produção, aí se implanta o comunismo na essência. E como é? Que a instituição Estado deixa de existir. Apenas existe a classe comunista, que divide os bens e a riqueza e as riquezas e cria uma elite social sem classes. Todos têm o mesmo padrão, o mesmo nível de vida. Ou seja, existe a primeira fase, que é o socialismo, que é a implantação da ideia através do domínio dos meios de produção. Dominando os meios de produção, logo se exterminaria a instituição Estado e o povo vivia numa mesma ordem, numa mesma camada social. No entanto, o comunismo nunca foi implantado da maneira ideologizada por Marx e Engels. O comunismo foi implantado à força, queimando etapas e, com isso, gerando uma série de problemas em todos os países em que ele
passou a ser adotado. E outro detalhe, os países comunistas, eles também tinham e têm os mesmos defeitos da Rússia czarina. São absolutistas, o culto à personalidade do líder ou do partido político, a proibição das liberdades que são fundamentais. Qualquer regime que venha impedir as liberdades, que venha impedir o livre acesso à informação, ao meu ver, são sistemas decadentes e arcaicos. O comunismo não funcionou, assim como não funcionou o capitalismo da Rússia, ou a monarquia absolutista da Rússia. Portanto, são temas profundos, que nós, ao discutirmos sobre isso, nós temos que analisar, nós temos que aprofundar no tema, para que nós não falemos coisas aí desproporcionais aos fatos que realmente aconteceram. E todo regime político, ele existe as deformidades. Na democracia existe as deformidades. No comunismo, o comunismo ele já é uma deformidade de um sistema político. Por quê? O que são deformidades? Deformidade é quando uma coisa passa a ser outra coisa, não tendo o objetivo primeiro que tinha. Ou seja, quando algo se transforma em outro, mas pior. Então, as democracias, os regimes políticos, o parlamentarismo, enfim, todo regime político, ele corre o risco de sofrer deformidade. Então, nós podemos ter totalitarismo tanto de direita quanto de esquerda. Como exemplo, eu posso pegar a Alemanha nazista e a Itália fascista. São regimes que passaram por deformidades, saíram do seu objetivo ali democrático e passaram pela deformidade do totalitarismo. Tanto a Alemanha quanto a Itália cercearam a liberdade, perseguiram a sua população, usaram de violência, manipularam as informações. Mas esse fenômeno também aconteceu com a esquerda, tá? Da China, da União Soviética, que decorreu da mesma deformidade. Então o sistema comunista ele foi implantado para uma nova opção, uma nova forma de governo e acabou incorrendo nas mesmas deformidades. E qual é a característica ou quais são as características do regime totalitário, tanto de direita quanto de esquerda? Interferência do Estado em todos os setores. Esse é um dos sintomas. Interferência na vida familiar, na vida econômica, na vida intelectual, religiosa, no lazer. Mistificação da figura do chefe, do líder, no caso do comunismo, a idolatria pelo Partido Comunista ou pelo líder da nação, subordinar o poder judiciário e o legislativo em detrimento do executivo. Então são algumas deformidades que os regimes podem passar se o povo não ficar atento e não permitir que isso aconteça. Também quero falar de outros tipos de Estado, que é a teocracia. A teocracia é um sistema de governo fundamentado na figura de uma religião. Teocracia, Deus ou o governo de Deus. Geralmente, as teocracias, elas são implantadas de forma violenta, não aceitam outras religiões, se persegue outros tipos de pensamento. As nações teocráticas, elas são, na maioria das vezes, absolutistas, que os líderes da religião não aceitam ser contestado, e quem tiver outra religião além daquela oficial, aquela do Estado, também é perseguido. O Brasil já teve uma religião oficial, ainda que não tenhamos sido teocratas, uma nação teocrata, mas nós fomos uma nação religiosa. Foi na Constituição de 1988 que o Brasil deixou de ser um país com a religião oficial e se tornou um Estado laico.
O que é o Estado laico? É aquele Estado que não tem uma religião oficial e, porém, aceita todas as religiões. Liberdade de culto, liberdade religiosa, liberdade de expressão a todos. Diferentemente do Estado ateu. Esse sim é o Estado que nega a religião, que nega a Deus e que nega todas as formas de culto a um ser metafísico. Eu estou terminando por aqui esse vídeo. É óbvio que é um vídeo curto, com temas apenas superficiais, que nós, em sala de aula, teremos tempo para aprofundar. Eu agradeço a todos e muito obrigado.